ter os subscriptions, né, que são os assinantes desse tópico. E aqui eu tenho o Service Bus Explorer, que é uma ferramenta que tem dentro da própria plataforma do Azure para você poder inspecionar as mensagens que estão nessa fila. Mas a gente também pode acessar isso através dessa ferramenta aqui, que é o mesmo Service Bus Explorer, só porque é uma versão desktop. Tá? Então aqui também a gente consegue ver as filas, consegue ver os tópicos. Dentro dos tópicos a gente consegue ver os receptores ali, né, os assinantes, as subscriptions. Então, para instalar essa ferramenta, primeiro instala o Chocolately, né? E com o Chocolately você instala o Service Bus e ele vai estar disponível aqui nesse diretório para você poder abrir aquela ferramenta. Então, só para exemplificar rapidamente aqui, né, tem aqui as instruções para você poder instalar o Chocolately com o PowerShell. É muito simples, basta simplesmente você copiar esse comando aqui, abrir o PowerShell em modo administrador e executar. Ele já vai instalar. E aqui, como fazer a instalação do Service Bus utilizando o Chocolately. Então, aqui é o repositório, né, do Git do projeto. E aqui tem as instruções, aqui é o comando para você rodar, também pode rodar ele direto no PowerShell. Acabou de instalar o Chocolate, ele já pode rodar o Choco Install, o Service Bus Explorer. Ele já vai instalar essa ferramenta e ela vai estar disponível para você aqui, então, no Service Bus Explorer. Então, beleza. Vou até fechar aqui para abrir uma conexão do zero aqui para vocês verem. Como que eu vou conectar lá no Service Bus? Então, abri ele aqui e vou conectar, né, naquele Service Bus meu que está criado lá no Azure. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho aqui basicamente uma string de conexão, quase que uma string de conexão de um banco de dados. Como que eu pego essa string de conexão? Aqui no meu Service Bus, tem aqui as políticas de acesso compartilhadas do Service Bus, e aqui eu vou ter eu posso copiar aqui, eu tenho a string de conexão que ele gera aqui para mim. Então, basta eu copiar essa string de conexão e ela vai servir de base para o desenvolvimento da nossa solução, né? Para a gente poder tanto registrar a mensagem no tópico ou retirar as mensagens de uma assinatura daquele tópico, a gente precisa dessa string de conexão. Então, eu inseri aqui a string de conexão, ele vai processar aqui e vai conectar para mim lá no meu Service Bus e já vai trazer aqui para mim todos os tópicos e as assinaturas ou as filas que estiverem registradas lá. Tá? Então, beleza. Antes de partir para a criação do projeto aqui no VS Code, eu já vou até criar mais alguns recursos aqui no Azure. Eu vou criar um tópico novo para a gente poder escrever mensagens nele. Para vocês verem que a parte de criação do tópico ela é, de certa forma, bem rápida, então dá para a gente seguir aqui. Então, basicamente, eu vou criar o tópico, vou colocar o nome dele. Crio aqui o meu tópico, então agora eu entro aqui no tópico e vou criar os meus subscriptions. Então, para criar os subscriptions, eu posso criar aqui agora quantos subscriptions eu quiser. Essa aqui é a quantidade de vezes que ele tenta entregar a mensagem. Depois a gente pode entrar em mais detalhes aqui nessas configurações, a gente pode aprofundar nesse assunto aí em um outro momento. Então, ele criou a subscription. Se eu atualizar aqui agora a minha conexão, já vai aparecer aqui para mim. Ó, então, um novo tópico que eu criei e a subscription que eu criei lá também para esse tópico. Tá? Aqui ele até mostra para a gente esses números aqui, a quantidade de mensagens que tem no tópico
a quantidade de mensagens que já foram removidas, mensagens que não foram, que retirou e deu problema para processar. Depois também a gente pode aprofundar nisso. Então vamos para o VS Code aqui. O que eu quero tentar mostrar para vocês aqui é o seguinte. Primeiro, vou criar, através de um Azure Function, um endpoint para a gente registrar uma mensagem no tópico. E aí eu vou criar também, através de um Azure Function, um receptor, né, um cliente que vai remover as mensagens desse tópico. Tá? Eu vou criar tudo no mesmo projeto, mas na prática, geralmente, isso seriam projetos separados, projetos distintos. Tá? E aí eu vou mostrando aqui, ó, à medida que eu for fazendo, eu vou mostrando a mensagem sendo escrita aqui no tópico, e depois, na hora que a gente rodar o client para remover, eu mostro para vocês também que a mensagem não está mais lá na fila. Criei uma pastinha aqui, vou criar um projetinho aqui pelo VS Code. E aqui eu vou, basicamente, então, vou trabalhar com a criação de duas functions, né? Eu não falei um pouco sobre o conceito de function, mas basicamente é o seguinte. Quando você cria uma Web API, você tem ali um conjunto de endpoints, né? Você tem vários controladores e cada controller você tem um método GET, um método POST, né? E para você hospedar essa API, aí você tem que subir, você sobe todos os endpoints de uma vez só, né? Em um recurso. Então, você cria lá um web app, por exemplo, ou vai lá no IS, cria um web application no IS, ou vai lá no Azure também e cria um web app lá no Azure. E você publica, então, a sua API inteira, você faz deploy da sua API inteira para o Azure. Quando a gente está trabalhando com functions, eu basicamente faço o deploy de um único método, de um único endpoint. E aí eu posso escalar recurso para esse endpoint sob demanda, né? Então, por exemplo, se a minha API inteira tem lá um único método que consome mais recursos, para que eu vou deixar lá muito recurso de memória e processamento alocado para a API se eu tenho um único método que demanda muito recurso e, às vezes, em um único período de tempo, por exemplo? É só no horário de pico ali, em determinado horário que eu tenho muita incidência de vendas, que tem um alto consumo daquele endpoint, que eu vou precisar de muito recurso. Então, eu posso alocar recursos sob demanda somente para aquele endpoint, eu posso duplicar aquele endpoint, né? Então eu tenho um recurso, sim, entra no conceito de serverless, né? Onde eu não tenho que gerenciar servidor. Serviço, entra um pouco no conceito de infraestrutura as a service, né? Então, infraestrutura como serviço. Então, aí eu hospedo somente um endpoint lá na infraestrutura do Azure na nuvem, né? Não preciso gerenciar um web application inteiro. Tá? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. Preciso da extensãozinha aqui do Azure instalada. Então, basicamente, é vir aqui nas extensões do Visual Studio Code, instalar aqui o Azure App Service, né? E instalar aqui o Azure Functions, né? E vai estar disponível aqui para a gente essa opção aqui do Azure. E a gente vai vir aqui, então, e criar uma nova function. Ele vai pedir para criar o projeto para a gente. Vou utilizar a linguagem, então posso criar em C#, JavaScript, TypeScript, Python, Java, PowerShell, né? Então ele oferece aqui a possibilidade de a gente criar em diversas linguagens. Vou selecionar aqui C#. O runtime, então, eu vou criar em .NET Core 3. E aqui, no caso, tem vários templates de funções. Então, o que eu vou criar aqui nesse momento é um HTTP Trigger Function, que é uma função que ela vai ser disparada através de uma requisição HTTP, ou GET, ou POST, ou o verbo que eu quiser, né? Depois eu vou criar uma function que ela é baseada nesse aqui, ó, Service Bus Queue Trigger, né? Então, lá numa fila do Service Bus. Então, sempre que uma mensagem cair lá,
essa mensagem já vai disparar essa função, já vai ser disparada essa função que vai retirar essa mensagem de lá. Vou usar minha colinha aqui para definir aqui o nome das funções. A primeira função, então, que eu vou criar é para registrar a mensagem lá no tópico. Ele me pede o nome da função e ele me pede aqui um namespace, só para ele poder criar essa função. E ali o que apareceu por último é a questão de autenticação. Vou seguir o modo básico aqui, depois a gente pode avançar. Então, basicamente, aqui ele criou essa função aqui para mim, com esse nome. Ela está disponível para eu... Por padrão, ele já traz aqui para mim o gatilho, tanto no verbo get quanto no verbo post. Eu posso aqui adicionar outros verbos ou eu posso remover verbos daqui. Tá? Deixa eu ver se ele vai rodar. Se ele vai me dar problema aqui. Bom, beleza. Basicamente, ele já subiu aqui para mim a function local, né? Então, eu tenho como se fosse um emulador desse recurso lá do Azure. Eu tenho um emulador para eu fazer os testes locais disso daqui. Então, agora eu tenho um endpoint e qualquer requisição que eu fizer para esse endpoint, ou com o verbo get ou com o verbo post, ele já vai parar aqui para mim. Então, vou abrir aqui o Postman. Vou enviar aqui um post para esse endereço, para ver se minha function está respondendo, se ela vai... Ó, coloquei um breakpoint aqui, então ela já parou aqui para mim. Tá? Só para a gente ver que a function está funcionando e ela registra aqui para mim, ó, tem só o response, né? Fica tanto registrado aqui no log, quanto ele vai ter me registrado aqui no Postman o retorno dessa função. Então, o que eu quero aqui agora? Eu quero pegar essa informação que eu enviei para a função, é um JSON, eu quero registrar isso lá no meu tópico. Eu vou usar uma colinha aqui para isso. Tá? Então, basicamente, eu vou alterar aqui o meu código aqui da minha função e eu vou utilizar aqui um serviço que vai a mensagem na fila. Então, eu vou criar aqui uma pastinha de services. Dentro desse service, eu vou criar uma pastinha aqui de Service Bus. E aí eu vou criar aqui uma classe, que é o meu Service Bus Topic, né, Service. É um serviço que ele vai me permitir consumir ou manipular os recursos lá do tópico. Né? Vou usar minha colinha aqui. E aí ele precisa de um pacote NuGet do Azure. Então, vou instalar esse pacote utilizando o comando aqui de instalação de pacotes NuGet pelo VS Code. Vou parar aqui a minha função. Rodando. Então, simplesmente com o comando .NET Add Package, vou adicionar aqui o pacote do Service Bus. Enquanto ele instala, vou passar rapidamente aqui. Ó. Eu tenho aqui minha string de conexão,
que tem o endereço lá do endpoint do meu Service Bus. E aqui eu tenho um client e eu tenho que é quando eu estabeleço a conexão com o meu Service Bus, e eu tenho um objeto sender, que é um objeto que vai enviar a mensagem. Tá? Então, basicamente, o que eu preciso de parâmetro aqui? O nome do tópico e a mensagem que eu quero registrar naquele tópico. Tá? Então, esse serviço aqui é bem simples. Ele recebe essa mensagem como parâmetro, recebe o nome do tópico como parâmetro, e aí ele vai estabelecer a conexão lá no Service Bus, vai criar um sender para aquele tópico, né? E depois aqui no final ele vai enviar essa mensagem. Tá? Enviou essa mensagem vai estar registrada lá no tópico. Deixa eu ver se ele vai só compilar isso aqui, ele já vai conseguir entender. A função, startei aqui a minha função, né? Vou colocar um breakpoint aqui para ver se ele vai cair nela. Vou chamar ela aqui no Postman. Aqui, ó, o que esse código que faz, basicamente, né? Eu recebo uma mensagem, então esse aqui é a request, só para entender. Isso daqui é o body da request, que é o objeto que eu estou passando como parâmetro aqui no Postman, que é o meu JSON. Ele vai ler essa mensagem como texto, como string, e vai enviar para esse tópico aqui, ó. Então aqui eu tenho o tópico, são os dois parâmetros que aquele meu método lá recebe, né? O nome do tópico e a mensagem. Então ele parou aqui. Vamos ver se ele vai conseguir executar isso daqui. Como é um await aqui, ó, ele passou. Então, beleza. Deu certo, pelo visto. Registrando mensagem no Service Bus. Mensagem registrada com sucesso. Tá, vamos ver então se essa mensagem foi registrada aqui no meu tópico. Então, esse aqui é o tópico que eu falei para ele, que eu passei como parâmetro para a mensagem ser registrada. Então, eu posso vir aqui, ó, e receber as mensagens. Como é um emulador, aqui é uma interface, né, ele te permite receber essa mensagem sem tirar ela da fila. Se eu marcar essa opção, ele vai receber e vai retirar. Se eu marcar aqui, ele vai simplesmente receber. E vai mostrar ela aqui para mim. Então tá aqui, ó, tem uma mensagem registrada na fila, e é essa mensagem aqui, aquela que eu enviei lá no Postman. Então vamos registrar mais uma. Vou tirar esse breakpoint aqui agora para a gente registrar direto. Então vou mudar aqui o ID. Então, mensagem registrada com sucesso. Se eu clicar aqui de novo para receber as mensagens, então agora eu tenho duas mensagens. Eu tenho uma com o ID 2, está aqui Miguel 2, código cliente 2, e eu tenho aquela primeira que eu já tinha registrado. Então, essas mensagens agora elas ficam aqui na fila. Eu não removi essas mensagens da fila ainda. Então, o que eu tenho? Eu tenho agora eu tenho uma função, né, uma function, que ela é acionada através de um método get ou post. Se eu quiser que ela funcione só como post, basta eu remover esse verbo get daqui. Eu posso publicar essa função lá no Azure e vocês todos aí agora já conseguiriam fazer um post para essa função e registrar uma mensagem nessa fila. Eu vou deixar para subir lá para o Azure tudo de uma vez, para a gente ganhar tempo, e aí eu já vou criar a próxima função, que é a função que vai ser disparada quando eu registrar uma mensagem na fila, ele já vai remover essa mensagem de lá. Então, vou parar aqui o meu projeto. Vou adicionar uma função nova. E agora,
Então, na verdade, aqui, ó, Azure Service Bus Topic Trigger. Se eu usar o Query Trigger, vai ser uma função que vai ser disparada sempre que uma mensagem for inserida em uma fila. Como eu estou trabalhando com tópico, então eu tenho que usar esse daqui. Ele vai me pedir o nome da função. Então, o que é a função que eu vou fazer? É a função que trata a mensagem no tópico de cliente. Aqui, ele vai pedir eu preciso de um arquivo de configurações de onde ele vai ler a string de conexão. Quando eu estou criando essa função aqui, ele precisa... Primeiro que essa função ela é armazenada no storage, né? Então aqui, quando eu estou rodando a função local, ele está emulando um storage, que é onde ele precisa salvar esses arquivos, né? Lá na plataforma do Azure, ele vai fazer deploy dos arquivos e ele vai salvar esses arquivos em um storage. E aí, nesse arquivo de configuração também é onde vai ter o endereço, né, a string de conexão para o meu endpoint. Ele vai sempre ler de um arquivo de configuração. O ideal é não deixar essas configurações fixas no código. Então, aqui ele já está conectado lá do meu Azure, ele já enxergou ali o meu Service Bus, que eu já tinha conectado ele aqui antes. E eu vou colocar aqui o nome do tópico que ele vai escutar. Então, ele vai escutar esse tópico aqui. Eu coloquei o nome errado do tópico. Coloquei o nome da assinatura, vai dar errado. Acho que eu consigo alterar ali depois. Primeiro ele pede o nome do tópico, depois ele pede o nome da assinatura. Esse daqui é o nome da assinatura e esse aqui é o nome do tópico. Aí, então, como ele precisa de um storage, ele está perguntando aqui para mim o que eu quero fazer. Se eu quero já conectar em um storage lá do Azure ou se eu quero usar um emulador local. Então, eu vou usar o emulador local aqui. Se não me engano, esse primeiro parâmetro aqui é o nome do tópico que eu tinha colocado errado. Então, vou copiar ele aqui. O meu Ctrl C não estava funcionando, que eu acho, a hora que eu não estava copiando os negócios. Tá vendo? Que bosta. Até o nome da classe aqui ficou errado. Melhor, né? O nome tá... não, acho que o nome tá certo. Aqui, ó, vamos ver se a função vai rodar, mas aqui é onde eu tenho a string de conexão do meu Service Bus, né? Então aqui eu estou apontando para o Service Bus e aqui na function eu estou apontando para o meu tópico e estou apontando para o meu receptor, né? Para a subscription que eu criei para esse tópico. Vamos ver se isso daqui já vai rodar. Não sei se do jeito que eu criei a função aqui deu problema para copiar e colar os nomes, eu não sei se vai dar problema. Se rodar, provavelmente ele já vai receber as duas mensagens que tem registradas lá no tópico. Aqui ele deu problema. Deixa eu excluir esse cara aqui e criar ele de novo.
É mais fácil. Vamos ver se isso aqui agora vai rodar. Enquanto ele sobe aqui, ó, ó, beleza. Agora ele já criou aqui para mim as duas funções, né? Tem uma função post e tem uma função aqui que é o Service Bus Trigger. Ele já caiu aqui no meu breakpoint. Provavelmente ele já recebeu a primeira mensagem, ó. Então é um JSON, eu já posso ver. Tá pequeno, eu não sei se faço para dar zoom aqui. Ctrl. Então aqui eu posso ver que é um texto, né? Uma string, então ele trouxe ali para mim o JSON, tem esses /R, /N, porque a mensagem está concatenada. Eu posso ver, ele vai registrar, vou dar um F5 aqui, ó. Como ele está colocando isso aqui no log, provavelmente ele vai ó, ele colocou a mensagem aqui para mim. Então eu tenho essa primeira mensagem aqui. Aqui no log ele bagunçou um pouquinho aqui o log, mas beleza. O que a gente precisa ver, vou tirar isso daqui. A gente precisa ver aqui o seguinte agora. Essas duas mensagens estavam registradas aqui na fila, provavelmente elas já não vão estar aqui mais. As mensagens saíram daqui. Então o que a gente vai fazer aqui também rapidinho para a gente poder ver isso funcionando? Beleza. Vou parar o meu serviço e vou criar aqui. Quando ele receber essa mensagem, eu vou enviar um e-mail. Vou enviar um e-mail com a mensagem que foi recebida. Criei um métodozinho aqui que ele vai simplesmente pegar a mensagem que foi recebida. Vou alterar o parâmetro aqui, Service Bus Message. Então, essa é a mensagem que foi recebida. Ele vai registrar ela no log. Criei um serviço de e-mail aqui. Ele vai enviar esse e-mail, essa mensagem para esse e-mail. Então, deixa eu criar esse serviço aqui. Eu criei aqui meus services. Aqui dentro, então, eu vou criar um serviço de e-mail.
E aqui dentro desse cara, eu vou criar uma classe com o meu e-mail service. Para esse cara funcionar, eu preciso do REST Sharp, porque esse meu serviço de e-mail faz uma requisição para um endpoint aqui que a gente tem também, que é uma function. Então, é uma function que vai chamar outra function que vai fazer o envio do e-mail. Para isso, eu preciso instalar aqui o REST Sharp, para ele fazer a requisição REST, né? Então, basicamente, eu só vou fazer aqui a instalação do REST Sharp usando os pacotes Node. Então, aqui, enquanto instala, o que esse cara aqui faz? Eu criei uma classe, chama email message, que tem destinatário, assunto, mensagem, remetente. O remetente tem nome e e-mail, e ele tem o método enviar, que chama o método aqui de enviar e-mail. Basicamente, cria uma conexão aqui para essa function, sendo e-mail, vai fazer uma requisição post para ela, né, passando um JSON aqui, ó, que é o body da requisição, e ele vai verificar, vai executar essa requisição e vai verificar se ela deu certo ou se ela deu errado. Aqui eu vou ter que colocar 2.service.email para ele reconhecer esse cara aqui. Penso que desse jeito aqui agora ele já vai funcionar. Já tinha feito um teste aqui antes, então essa mensagem aqui é antiga, né? Estou com o meu e-mail aberto aqui. Vamos testar aqui agora para ver se a mensagem que eu registrar lá na fila, se ela vai chegar aqui no meu e-mail. Tinha feito o meu using errado ali. Então, minha function subiu. Eu vou fazer uma requisição post, então, para minha função que registra a mensagem na fila. E quase que imediatamente essa mensagem vai ser recebida aqui, se der tudo certo. Nem sei se vai dar tempo da gente ver ela lá no Service Bus. Ela já caiu aqui. Vamos ver se ele vai conseguir enviar o e-mail. Falou aqui que e-mail foi enviado com sucesso. Então, beleza. Chegou aqui para mim o e-mail com a mensagem que foi registrada na fila. O que a gente pode testar aqui também de uma outra forma? Eu registrei a mensagem na fila usando a minha function, né? Eu posso vir direto aqui no meu tópico e enviar uma mensagem por aqui também. Então, deixa eu pegar aqui a mesma mensagem que eu enviei pelo Postman. Vou simular ela aqui, ó. Então, vou mudar o ID dela aqui para a gente ver. Ele falou aqui para mim que enviou a mensagem.
Eu não estou com breakpoint aqui, então, em teoria, deveria chegar uma mensagem aqui para mim. Então, chegou. Então, agora, com essa função, toda vez que uma mensagem for registrada no tópico, esse assinante vai retirar a mensagem dessa fila. Se eu criar um novo assinante aqui, subscribe 2, então eu vou ter 2 receptores e eu só tenho um serviço que está retirando mensagem de um desses receptores. Então as mensagens vão continuar lá na outra fila. Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui funcionando. Vou registrar uma mensagem aqui. Vou registrar outra mensagem. Já recebi aqui alguns e-mails. Registrei o 4 e o 5. Chegou o outro e-mail aqui agora. Então, se eu vim aqui no Surface Buzz Explorer, vamos atualizar esse cara aqui. Então, eu tenho 2 subscriptions. Como eu falei para vocês, esses numerozinhos aqui, ó, não sei se está dando para ver direito, o zoom está pequeno. Aqui já teve 2 mensagens que foram lidas. Então, ele registra aqui para mim, eu consigo ver as mensagens que foram lidas, saber que essas mensagens já foram lidas. E aqui tem 2 mensagens sem ler. Se eu tentar aqui, ó, receber mensagens nesse cara, tá vazio. Se eu receber as mensagens aqui, eu tenho aqui as 2 mensagens no outro assinante. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui agora para finalizar? Se essa parte não vai dar pauta, e agora correu tudo bem, vou fazer o deploy dessas funções lá no Azure. Que aí a gente vai ver isso daqui rodando sem ser na minha máquina local. Né? Já vou fazer o deploy disso direto lá. Então, aqui pelo Visual Studio Code, ele tem alguma interface que permite gerenciar esses deployments, mas depois a gente pode ir, por exemplo, uma automação de pipeline de deploy que vai, usando Terraform, por exemplo, já faz a criação dos recursos lá no Azure, né? Cria a function. Quando a gente cria a function, ele vai criar um storage, vai criar um Web Service Plane, que é o plano de serviço, né, que você pode gerenciar para escalonar recursos, mais memória, mais processador. Tem um plano de serviço que você já pode deixar essas memórias, esses recursos alocados já em por exemplo, modelo padrão A, tem lá Basic 1, Basic 2 ou Pro 1, Pro 2. Cada um aloca X de memória ou X de processamento e fica disponível por aquilo lá. E cada plano tem um custo diferente, né, lá no Azure. Ou então tem um outro modelo que ele cobra por consumo. O que é a cobrança por consumo? Ele vai consumir o que tiver que consumir de memória e processador. E ele vai cobrar por tempo de execução. Então, se aquela função ela executou durante 5 segundos, ela vai te cobrar por 5 segundos de processamento consumindo, né, o teto máximo. Aí você pode deixar ele consumir o tanto de memória que você quiser, ou pode colocar um teto, um limite máximo também. Então, eu vou fazer o deploy usando o VS Code, mas na prática mesmo, no dia a dia, o que a gente pode fazer é configurar um pipeline de build que vai tanto criar esses recursos lá no Azure, usando o Infra Code, que é o Terraform, é uma plataforma que nos permite fazer isso. Ele já cria essas funções, cria o Service Bus, cria o Application Insights, que é um recurso de telemetria, e depois ele pega esse código e faz deploy desse código lá. Então aqui a gente vai fazer tudo de uma vez. Então aqui, ó, vou criar um novo Function App lá no Azure. Ele vai me pedir algumas informações aqui desse cara. Do jeito que eu vou criar aqui,
Então, o runtime, né, da minha function é .NET 3.1 que eu criei ela. Vou subir ela numa instância Windows, posso escolher entre Windows e Linux. O Resource Group, que é um agrupador de recursos lá do Azure, depois a gente pode aprofundar nisso se alguém não souber direito. A região que ele vai criar isso, né? Na prática, isso são servidores físicos, né? Os data centers do Azure. Então, qual data center que eu estou criando isso aqui? E aqui o meu plano de consumo. Né? Se eu vou utilizar o Consumption Plan, que eu estava explicando lá, que é por consumo, por tempo de processamento, ou se é um plano premium lá, que eu posso ter já uma quantidade alocada e ele vai me ter uma cobrança mensal, né? Então, todo mês eu já sei quanto que ele vai me cobrar fixo por aquele recurso. Eu vou colocar aqui por consumo. Ele já vai criar aqui um storage. Ele vai criar aqui também o Application Insights. O que são esses recursos? Tudo que ele precisa para funcionar, e o Application Insights é a estrutura de telemetria da função. Então, eu posso ver todo o histórico de requisições, de erros, de falha, tudo fica registrado lá no Application Insights. Aqueles logs que eu estava vendo aqui, por exemplo, esse console.writeLine aqui, ó, ele vai ficar registrado lá no Application Insights. Eu posso até abrir um monitoramento da função em tempo de execução, que eu vou ver todos os logs dela enquanto ela estiver executando. Mas depois que eu fechei, aquilo é perdido. Se eu quiser ver isso definitivo, onde que essa informação vai estar persistida, é lá no Application Insights. Então, eu posso ter ou não Application Insights também. É uma opção de habilitar ou não esse recurso. Então, ele está aqui criando o storage, está criando os recursos, está criando o Application Insights. Talvez a gente já pode até conseguir ver mais recursos sendo criados aqui. Ó. Vamos dar um refresh nessa página. Ó, então, algumas coisas aqui já foram criadas. Olha, ele terminou de criar, agora ele está fazendo o deploy. Chegou? Ó, já posso ver. Esse aqui é o Application Insights, onde eu posso ver, né, as telemetrias que eu estava falando. Esse aqui é o plano de serviço, que é o que vai fazer a cobrança, né, e me permitir escalar recursos, né, aumentar ou diminuir recursos de memória, processador, essas coisas. Esse daqui é a minha função. É o Function App, né? É o cara que hospeda as funções. E aqui dentro eu posso ver as funções que estão hospedadas dentro dele. Então, eu tenho minhas duas funções. Aqui registra e aqui trata. Uma é disparada por HTTP, outra por Service Bus. Ele está reclamando aqui para mim que ele não está conseguindo encontrar ou executar aqui a função. Ela não conseguiu subir. Por que ela não conseguiu subir? Quando eu faço o deploy, eu tenho aqui um arquivo de configuração local. E aí essas chaves de configurações, assim como as strings de conexões, por exemplo, de banco de dados, precisam ser configuradas quando você faz deploy, que também você precisa fazer isso. Então, nas minhas configurações aqui, eu não tenho o endpoint do meu Service Bus. Então, o que eu preciso fazer? Pegar aqui essa chave, né? Criar essa chave aqui e definir o valor dela, que é a string de conexão do meu Service Bus. Beleza. Em teoria, então, a gente tem isso daqui agora funcionando. Aqui ele está, uma outra mensagem, não tem a ver com aquilo lá.
E como que eu faço esse teste aqui agora? Eu tenho um endpoint, o endereço, né, dessa função, e aqui no próprio Azure ele já me dá uma chave, um token, né, para eu poder conectar nessa função. Então eu vou pegar aqui a URL e ele já vai me dar a URL aqui com um token. Vou jogar isso daqui então no Postman. Esse daqui é o token que ele gerou lá para mim. Vamos torcer para isso daqui funcionar agora. Vai na fé. Ó, pelo menos ele me deu aqui mensagem registrada com sucesso. A gente pode ver se isso daqui de fato funcionou, tanto olhando lá no e-mail, quanto a gente pode olhar aqui nos nossos tópicos, né? Nas nossas subscriptions. Então aqui agora eu já tenho 3 mensagens. Deixa eu ver aqui. Não tenho nenhuma mensagem nessa subscribe. Provavelmente, então, ele disparou aquela função e enviou o e-mail. E aqui, ó, Miguel 6. Então, tá aqui, tá no outro tópico. Vamos ver se o e-mail chegou. O e-mail chegou. Então, beleza. Funcionou. Graças a Deus, deu tudo beleza. O que eu ia mostrar dos logs, né? Por exemplo, os logs de execução aqui da function, né? Então, aqui ele conectou lá. Então, agora, se essa função for executada, aqui, eu posso ver ela executando aqui. Eu posso ver os logs de execução dela aqui, né? Ó, registrando mensagem registrada com sucesso. Então, eu consigo ver isso aqui. Agora, se eu desconectar, se eu fechar isso daqui, eu perdi essas informações. Aí eu posso ver lá no Application Sites. Aí isso daqui pode ser cenas para os próximos capítulos. Deu para entender o conceito né, do Service Bus, dos assinantes, né, das filas aqui, a questão né, a gente tem as 2 assinaturas, esse subscriber aqui, as mensagens estão todas acumuladas lá, porque eu não retirei essas mensagens de lá, né? Por exemplo, se eu reapontar o nome desse cara aqui agora, nessa function aqui, ó, o meu assinante é o assinante subscribe 2, né? Provavelmente, se eu fizer isso daqui, ó, e rodar essa função, aí ele vai descarregar todas as mensagens daquele receptor lá agora. Entendeu? Alguma dúvida? Oi? Se ela expira? Não. Não. Na verdade, eu acho que até tem como configurar alguma coisa com relação a expirar. Quando a gente vai criar o Service Bus, acho que dá para configurar alguma coisa nesse sentido, sim, para ela expirar. Ó, Miguel. Oi. Eu acho bem interessante isso daí, principalmente para as questões de integração de mobile com aplicação web. Bem interessante. Certo. Deixa eu tentar colocar no áudio aqui da sala, Alex, que eu não estou te ouvindo. Tá muito baixo, na verdade. Tá escutando agora? Alô? Alô? Fala aí, Alex. Alô? Alô? O som aqui tá saindo. Agora saiu? Oh. Você tá falando, Alex? Eu não sei se você tá falando.
que a gente testa aqui? Pensar de outra forma aqui. Ah, tá. Vamos ver se assim vai funcionar. Ô, falou, cara. Alô? Alô? Agora você manda o... Só um minutinho. Alô? Explica. Sai cortou o vídeo. Alô? Alô? Eles lá estavam dando um ou outro. Pode falar aí, Alex. Eu tento repetir aqui para o pessoal. Não, então. Não, porque aqui é o que tá. Ah, tá. Fala aí agora. Ou? O que tá Alô? falando? Não tá certo, não. Coloca o microfone na saída. Speaker off. Tá certo. Era para dar certo aqui, né? Tá falando aí, Alex? Agora eu tô. Ó, tá. Mas como é que eu aumento o volume ali? Fala agora. Ou? Escutando agora? É o contrário. Ah, é? Ah. Ah, então. Não, beleza. Achei que era no alto-falante ali. Não, faz a leitura aí se estiver me escutando baixinho. Tá ouvindo ali? Beleza. Tá escutando agora? Não, lê a mensagem lá que eu coloquei. Agora tá indo? Como é que é? E agora? Pode falar. Não, é só para replicar para o pessoal que esse recurso aí, ele é bem interessante em relação à parte de integração do mobile com o sistema web, para o Sim. cenário nosso da Alma, né? Isso Uhum. vai ajudar muito a desonerar o banco de dados de Aham. forma imediata. É. O Alex está falando aqui que esse recurso ele acha bem interessante para a gente tratar no cenário de sincronização de informações entre o mobile e a web, né? Se a gente tem uma aplicação web e o mobile, tem informações registradas no mobile que precisam ser sincronizadas com a web, então pode ser utilizado esse tipo de recurso aqui. Beleza. Tem pessoal de infra aqui, né? Se vocês quiserem, depois numa próxima a gente pode mostrar esses deploy aqui usando Terraform. Não sei se vocês já trabalharam com Terraform, se vocês conhecem. Vocês mexem com isso já? Não, Uhum. pretendemos. A gente pode, às vezes, montar um pipeline de build e deploy desse projetinho aqui, por exemplo, já criando automaticamente os recursos no Azure. Cria o web app, cria o web application, cria o storage, faz deploy. Por exemplo, aí a gente vem aqui no Azure, exclui tudo aqui, exclui tudo isso aqui, né, esses recursos todos aqui, e dá o play lá no... Faz um commit, faz um push, aí já vai disparar o job de build, ele vai compilar e dispara o job de deploy, o job de deploy vai criar todos esses recursos aqui automaticamente e faz o deploy. A gente pode, num próximo encontro, a gente pode mostrar isso daí. Nossa. Bom, beleza, é isso que temos para hoje, então. Espero que tenham gostado. Depois eu compartilho esse material aqui com vocês. Posso compartilhar o repositório também. E até a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos abertos aí para ter um papo. Oi. Vamos marcar um próximo aí, uma data aí. Se quiser também depois ter alguma coisa de inteligência artificial, ciência de dados, pode fazer alguma coisa aí também. E tem isso aí, cada vez, uma vez por mês aí, o pessoal está nos energéticos, já que não pode beber. Não pode beber, né? Cara, se você... Como é que escondido aí, Mas que manda aí.
Olha, a gente podia deixar, às vezes, já marcado já o próximo, segunda quinzena de janeiro. O que vocês acham? A gente tem na terceira ou na última semana de janeiro, não sei, dia 19 ou dia 26, o que vocês acham que é? Você pode apresentar alguma coisa, Marcos, desses assuntos aí? Aí fica bem comum. Acho que nós podemos jogar lá, seja naquele grupo, depois cria um formulário e sugere alguns temas novos para ver o que é mais interessante aí para falar. Beleza. Vamos fazer assim então. Aí você propõe lá alguns assuntos que você tem no gatilho aí já para falar e a galera escolhe. Eu não sei se até lá eu consigo preparar uma apresentação disso que eu falei agora, dos pipelines e tal. Aí. Pode. E vídeo, né? Alguém se dispõe também a falar no dia. Vamos no dia 19? Pode ser? Alguém já tem algum conteúdo que consegue apresentar também no dia 19? Faz 2 apresentações também, igual a gente fez hoje? Ou deixa ver aí só uma e depois alguém se disponibiliza lá a fazer mais alguma? Mas, Às vezes eu trago aí também do pessoal do cartão técnico aí, traz alguma coisa de negócio também, traz uma técnica e traz interessante também, né? negócio que ele fica engessado. Então, até quando o pessoal fala que da área de técnica, é muito técnica e às vezes não tem desenvolvimento de negócio, traz uma visão aí diferente, também uma dinâmica diferente. Porque tem que surgir aí ideia, todo mundo, o pessoal acrescentar. Fazer que ficar bacana aqui para todo mês ter um evento de novo. Vamos ver se alguém se dispor a apresentar algum assunto aí de negócio. A gente vai ver se a gente consegue também trazer alguém de fora. Se a gente consegue buscar alguém de fora, uma empresa, algumas coisas que possa estar agregando para a gente alguma coisa nova. Nós conseguimos tentar fazer alguma coisinha, uma tecnologia para o cara mais diferente. Tem o Ari também, né? O Ari, às vezes o Ari é um cara bom para trazer alguma coisa para nós. Ou faz a interação com o time lá. Isso aí. Às vezes a gente pode até convidar o pessoal da faculdade e os alunos também para vir, para escutar, para participar. Vamos ver. Acho que dá para fazer um pouquinho maior, levando em consideração essa questão de interação com os geral, voltar no cara. Mas a gente faz essa. Você tem quem tem mais contato com o Ari? Vocês têm? Você tem? Não tem? A gente já podia, às vezes, fazer um contato com ele, ver se às vezes, no dia 19, se ele conseguir vir, já seria bacana também. Mas, a gente vai conversando aí fora, então. Deixa aí, então, aí vamos postar para a galera lá, Marcos. Você sugere alguns temas que você já tem engatilhado, a galera escolhe, e aí dia 19, então, a gente fica aí para você apresentar. Se a gente conseguir trazer mais alguém no mesmo dia, a gente traz. Senão, a gente já sai com uma outra marcada e vai alimentando a fila de assuntos aí para os próximos meses. Fechou. Pessoal que está remoto aí, valeu. Um abraço para vocês. Falou, até mais. Falou, até a próxima. Falou, até a próxima aí.